Estamos de volta com troca de passes e informações quentíssimas de Flamengo. O presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, já está no Brasil para conversar com o Mister. Será que vai continuar Mister agora, o apelido? Não sei, mas com o Jorge Jesus para assinar o contrato, então, de 3 anos com o Benfica. Mas para trazer mais informações e detalhes desse bastidor muito agitado que envolve o Flamengo, o Caê Mota vai aparecer aqui ao lado do Serginho e também do Ricardinho. E não me chame de tia, tá certo, Caê? Porque o Sérgio já me chamou de tia hoje. Ele disse que é o Pedrinho, o Serginho e o Ricardinho. Mas não tem Caêzinho aqui não, nem Caô também. Com você aí as informações. Não, boa noite então para ficar no padrão, falar boa noite Carininha, Pedrinho, Serginho, Ricardinho. Boa noite para todo mundo. O Jorginho, Jesusinho, tá aí de partida. No Flamengo ali procura-se com muita calma, com muita paciência, quem que vai ser esse substituto do Mister no Flamengo. Começando ali por ordem de informações, que são muitas informações que acontecem no Flamengo historicamente, de hora em hora, de minuto a minuto. É um clube que, mesmo quando ganha, a gente que cobre não consegue ter muita tranquilidade. Essa semana foi especial. Então, o Flamengo que, falando de substituto, não tem pressa para buscar esse substituto. Fala-se muito em nomes e tudo mais. A gente, aqui no Globoesporte.com e no Grupo Globo, tenta evitar falar em nomes e cair em especulações, porque a gente sabe de informação é que o Flamengo tem um perfil bem traçado, prioridades bem definidas, que são um português, a busca vai ser em cima de um português. Caso as opções se esgotem, o clube vai buscar um estrangeiro de alguma outro país, e se por acaso nada acontecer, aí sim vão atrás de um brasileiro. Lembrando que é um Flamengo que procura fugir desse estereótipo de buscar um novo Jorge Jesus, sabe que se for em cima desse padrão, a cobrança, a pressão, tudo vai ser muito mais difícil, mas tem ali seus critérios, seus pareceres ali de que tipo de técnico que ele quer para substituir um técnico que é histórico, um dos maiores da história do Flamengo. Essa semana agora, Maurício de Souza, o Mauricinho, técnico do Sub-20, já foi anunciado como substituto, mas até para que se tenha uma tranquilidade, uma calma, uma paciência, não fica aquela expectativa, será que quarta-feira, quando o elenco voltar, já vai ser com técnico novo? Não, não vai ser. O Flamengo prega muita paciência, há uma preocupação muito grande de minimizar o risco de erro. Um tiro é sempre arriscado, mas o Flamengo tenta minimizar esse risco de erro por saber a pressão que quem chegar vai trazer. A gente sabe que se especula muitos nomes aí, o que conversamos com alguns agentes de treinadores portugueses, de que há um temor, até uma preocupação entre os portugueses de substituir o Jorge Jesus, porque a comparação é inevitável. Então, muitos não querem aquilo de vou chegar lá para que seja sempre comparado, sou português, vou chegar no lugar de um cara que fez história, tanto que a gente conversou ontem com a gente do Marco Silva. Eu falo do Marco Silva nominalmente, porque eu sei que o Marcos Braz gosta muito dele, visitou o Marco Silva na época de Everton, mas o próprio agente do Marco Silva falou que é muito delicado, é muito complicado substituir o Jesus para qualquer português nesse momento, e que ele pensa em alguma das 5 ligas europeias, não pensa em vir para o Brasil agora. Não descartou 100%, mas disse que não é o que passa pela cabeça dele. Temos também informações de que Leonardo Jardim, que é outro nome especulado, que se fala muito, não deseja sair da Europa também. Então nós da imprensa temos que ter muito cuidado quando falar em nomes assim. Eu posso afirmar para vocês que o Flamengo, Marcos Braz, que é quem vai decidir, não ligou para ninguém ainda diretamente. Ele vai sim para a Europa, mas vai para a Europa já quando tiver alguma coisa engatilhada, encaminhada, não vai no escuro, até para não ficar aquela coisa de receber um não, um segundo não, um terceiro não, e ficar aquele tiroteio. Ele vai para a Europa, assim como ele foi com o Jorge Jesus, como ele foi buscar o Felipe Luiz, o Rafinha, o Gerson, depois que tiver já um sinal de que as coisas vão caminhando. Mas é um Flamengo que debate muito internamente em cima de um perfil que eles sabem o que querem, um estrangeiro que eles sabem o que querem, para aí sim darem um tiro o mais próximo do certeiro possível. De momento é isso. Vamos debater. Caê, depois eu falo do Mister, a despedida de um Mister, né? Que tem muita coisa para falar ainda. É verdade, eu tô vendo, Caê. Caê acelerou ali, ó. Engatou a primeira, quando ele estabilizou na quinta, ele foi. Tomou um pré-treino, Caê? Ele é muito bem informado. Tomou um pré-treino, Caê? Porque é muita coisa, se deixar, a gente não para, se perde. Eu perguntei. Mas eu sei o que é. Eu sei o que é. Enfim, no meu tempo de repórter, a gente tinha ali 2 minutos e 30, ou 1 minuto e 30 para falar. Eu não é, Caê. Aí quando a gente entra ao vivo,
a gente tem que dar cravada ali 1 minuto e 30. Se passar, fica aquela voz aqui, ó, que nem tem no ponto, no nosso retorno, falando, deu, entrega, entrega, entrega. E se a gente não termina o raciocínio, derruba alguma coisa, né, do jornal e acaba que alguma outra parte do jornal vai ficar comprometida. Mas não é o caso aqui, a gente tem tempo sim para falar de Jorge Jesus, com as informações que o Caí trouxe. Portanto, tem que ser alguém que possa dar continuidade a esse trabalho do Mister. Que nome? Quais nomes? Em cima do que o Caí trouxe pra gente, o que me incomoda é o seguinte, o perfil, a gente vai procurar um português, se não for um português com outra nacionalidade, para mim esse não é o critério. O critério é em cima da ideia de jogo. Você já poderia ter feito um trabalho no Flamengo, de um processo, obviamente eu acho que não daria nem tempo para ser já esse substituto. Mas se o Flamengo se identificou com essa ideia de jogo, você poderia criar um modelo de jogo através do Jorge Jesus e preparando o próprio Mauricinho que seja, mas não para esse momento, acho que ainda seria mais para frente, mas para já implementar nas categorias de base um processo de jogo igual ao de Jorge Jesus. E ali o Flamengo ia ter uma identidade e trazer um treinador com uma essência daquele jogo, com as suas características, e implementar algo diferente dentro da essência ofensiva que foi do Jorge Jesus. Quando a gente fica preso a treinador português ou qualquer outra nacionalidade, aí você não conseguir o brasileiro, aí você perde a ideia. Futebol é jogado no campo, a gente tem que ir atrás da ideia. A ideia a gente pode ter no Brasil, pode ter na Itália, pode ter em Portugal. Então você tem que olhar o mercado. Quais os treinadores no Brasil que estão disponíveis que eu possa visualizar uma ideia de jogo ofensiva, cada um do seu jeito, não precisa ser igual ao de Jorge Jesus. Pô, os que estão disponíveis não têm esse perfil. Então, beleza, então eu vou buscar um que tem esse perfil. E aí você procura independente da nacionalidade. Então, assim, o Flamengo perdeu uma oportunidade de criar uma ideia de jogo própria da sua equipe, né? Como o Barcelona teve durante muito tempo e agora saiu desse perfil, sofreu, apesar da grande goleada hoje, sofreu durante um tempo. Então, a procura é pela ideia de jogo, pelo modelo, pela essência ofensiva que o Jorge Jesus implementou. E pode ser do Flamengo isso. E não pela nacionalidade, porque tem treinador brasileiro bom e treinador brasileiro ruim. Português bom e português ruim, como nós já vimos diversos passando por aqui que também não deram certo. Inclusive, aqui o nosso diretor Mota, hoje ele também está agitado, tá tipo o Caí, assim, ele fala aqui no meu ponto, mas com várias informações importantes. Inclusive, ele está me lembrando que o Flamengo acabou desistindo daquele campeonato que aconteceria em Brasília justamente por causa da saída do Jorge Jesus. E eu estava dando uma olhada aqui no Globoesporte.com, só aproveitando que a gente está falando sobre as opções. Ontem o Globoesporte.com, ele colocou no ar uma pesquisa. Quem você escolheria para ser o novo técnico do Flamengo? Claro, com votação de internautas, de torcedores, e o Marcelo Galhardo foi o nome mais citado, 34,50% dos votos, né? Ele que é técnico do River Plate, foi quase 30 mil votos. Que a gente não tem nem que olhar a nacionalidade, a gente tem que olhar a ideia de jogo. Exato, e a ideia de jogo trabalho do Galhardo é muito legal, muito interessante, é ofensiva, né? Se aproxima, lógico, com um modelo diferente, mas se aproxima do que o Flamengo apresentou durante o tempo que o Jorge Jesus teve. Essa é a discussão, é a ideia de jogo e não a nacionalidade. Para passar para o Serginho aqui, ó, só botando também na roda os outros nomes, o Galhardo, que eu comentei, o Renato Portaluppi, no Rio Grande do Sul ele é chamado de Portaluppi, aqui no Rio de Janeiro de Gaúcho, né? Renato Gaúcho com 14,76% dos votos, o Sampaoli, do Atlético Mineiro, com 14,76% dos votos. Na sequência vem o Miguel Ángel Ramírez, do Independente Del Valle, e para fechar o Pochettino, que está desempregado, está no mercado, com um pouquinho mais de 7% dos votos também. Sérgio, o que você pensa sobre esse substituto do Jesus? A gente viu um Flamengo absolutamente dominante, diferente, né, causou um rebuliço no futebol brasileiro por várias coisas, né? Você pode escolher, digamos assim, aquilo que mais te impressionou. No meu caso, o que eu fiquei mais impressionado com o Flamengo de 2019 foi com a voracidade, né? Com o fato do Jorge Jesus ter montado uma equipe, né, com fome, né? Jogadores experimentados, jogadores experientes, alguns mais jovens, mas estrelas, né, incensados pelo Rio de Janeiro, que ele é muito, né, o Rio, quando quer botar alguém no pedestal, coloca, né, e esses jogadores estavam no pedestal, e mesmo assim, esse que está aí comemorando com os jogadores ali mascarado, Jorge Jesus, ele conseguiu fazer
que Gabigol marcasse como se fosse um volante, que Bruno Henrique marcasse como se fosse um lateral, que Everton Ribeiro jogasse como volante, como zagueiro, como o que fosse, né? Isso é muito, muito raro, né? Me parece que a ideia da diretoria do Flamengo é pegar um treinador estrangeiro que tenha, digamos assim, uma certa distância para os jogadores para conseguir, né, esse grau de exigência que o Jesus conseguiu. Agora, no meio disso tudo, tem padrão de jogo, tem questões táticas, mas me parece que o mais importante hoje para a diretoria do Flamengo e eu acho para mim também, né, é encontrar um treinador que tenha poder de comando, que consiga fazer os jogadores repetirem o que eles fizeram em 2019, né, que é craques acharem que são cabeças de bagre no sentido de marcar como se fosse um jogador sem talento, né? São jogadores talentosos e que viraram jogadores muito solidários, né? Quem é o cara que pode fazer essa mágica? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. Quero ouvir também o Ricardinho. Bom, com relação ao Flamengo, eu acho que são vários aspectos aí, né? O primeiro deles é com relação à ideia que o Pedrinho colocou muito bem. Eu acho que quando sai um treinador da forma com que o Jesus saiu, vencedor, com muitas conquistas, com identidade de jogo, com conhecimento e atuação dos jogadores, profissionalmente, até pelas declarações, né, de um ótimo relacionamento com os jogadores, mesmo sendo um treinador de muita cobrança, ou seja, um profissional querido pelo elenco, não é que você tenha que trazer um novo Jorge Jesus, porque os profissionais, eles não são iguais, né? Os profissionais, cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas a ideia sim, e aí colocando essa lista aí desses nomes que você colocou, do Sampaoli, do Galhardo, enfim, esses treinadores que estão sendo especulados aí pelo Flamengo, são treinadores que, pelo menos até esse momento, vendo a atuação deles em outros clubes, tem essa característica, né? Tem a característica de um time ofensivo, um time que busca resultado. Essa foi uma das características que o Flamengo demonstrou desde quando o Jorge Jesus assumiu, não só de velocidade, de aproximação, de qualidade de jogo, e de conquistas, mas de fome, como o Serginho também colocou, de busca sempre da competição seguinte, do entendimento dos jogadores. Mas aí vem um ponto muito importante. Não acho que será fácil para o Flamengo não trazer esse profissional. O Flamengo está num patamar hoje de organização financeira que permite, sim, buscar fora do país ou aqui mesmo no Brasil. Falaram do Renato Gaúcho também, né, que também tem esse perfil. Mas acho que o Flamengo tem condições, sim, de financeiramente buscar grandes nomes como treinadores. Agora, a questão está a responsabilidade que esse profissional vem para o Flamengo. É uma situação totalmente diferente. Quando um profissional vem para um clube para resolver o problema, né, tentar melhorar a equipe, é um ponto. Quando chega numa circunstâncias como essa, identificação do torcedor com o treinador, identificação com os jogadores, um trabalho de excelência, de muitas conquistas, não é tão simples assim. Há necessidade de você ter minuciosamente um trabalho de observação. E aí sim cai naquilo que o Pedrinho colocou no início, que foi muito importante. A ideia de jogo que o Flamengo tem, isso é essencial. Poderia até ter feito, e essa informação, sinceramente, eu não tenho, em relação às categorias de base, para que você possa também formar o jogador com a característica, aquelas movimentações, enfim, aquilo que a equipe profissional faz. Hoje, muitos dos grandes clubes fazem isso. Alguns clubes aqui no Brasil, no mundo todo, o Barcelona é o grande exemplo disso. Então, essas são as questões. Não vai ser simples para o Flamengo não contratar o profissional, mas trazer esse profissional para que ele assuma, nesse momento, uma boa equipe, uma equipe vencedora e que possa ter uma continuidade que o trabalho do Jesus teve até esse momento.
Não será fácil, mas eles já deixaram claro, com bastante paciência, calma, foco para encontrar esse nome, né? Então, uma torcida também fica nessa expectativa, mas vai ter que ter paciência junto para conseguir trazer alguém que tenha, digamos, esse mesmo pensamento. Jesus só existe um, né? Dois. Não, dois. Jorge Jesus Karine, só existe um. O que faz milagre é só um. Só um. Faz milagre. Que faz milagre é só um. Vamos deixar para lá. Não sei, né, Pedrinho? Tem outro aí. Deixa para lá. Caê, você chamou. Eu queria fazer só um apanhado em cima do que o pessoal falou, assim, tem alguns pontos muito interessantes, assim, pelo que o Serginho falou também, realmente, uma coisa que eu acho que é muito importante do Jesus, mais do que ideia de jogo, é o comportamento. Eu tenho já 13 anos como setorista e eu nunca vi um técnico dominar tanto tudo dentro ali do CT como ele. Ele é um cara que participava e indicava treino físico, treino técnico, que o Pedrinho e o Ricardinho vão saber muito bem, desde o skip ali, quando o atleta queria dar um miguezinho ali e dar um passe, mas dar aquela trotada, ele falava skip, corria, um supino, uma coisa assim. Ele era um cara que minimizava muito o erro, então, mais do que a ideia de jogo, a forma como ele concentrava e mobilizava todo mundo era muito peculiar. E aí, já falando do que o Pedrinho comentou, de legado também, de continuidade, já tem um outro ponto que o Jesus vai embora com 6 membros de comissão técnica, e vale lembrar que o Jesus não permitiu exigência dele que ninguém participasse do dia a dia do Flamengo. O Marcelo Salles, o Fera, que quando ele chegou era o auxiliar permanente, ficou 1 ano quase no Flamengo sem ir ao CT, recebendo em casa porque o Jesus não aceitava. Achava que não tinha por que ter um outro técnico, um outro profissional ali dentro do ambiente dele. Tanto que o Fera foi demitido agora no início da pandemia, mas seria esse cara para esse processo de transição. Então, realmente, o Flamengo fica meio sem norte nesse processo de transição. Não tem ninguém ali que tenha acompanhado tecnicamente o processo. Talvez o Betinho, da preparação física, o Wagner Miranda, que trabalha com os goleiros e tal, mas falta mesmo um cara para fazer essa interseção, para chegar para quem for contratado e falar, era assim, era assado. Então, realmente é uma coisa importante de se falar. Caê, muito obrigada pelas informações. Só para arrematar esse assunto que o Ricardinho falou sobre nomes especulados, deixar claro que esses nomes que a gente falou, Galhardo, Renato Gaúcho, na verdade, a gente trouxe essa informação de uma pesquisa que foi feita com internautas no Globoesporte.com, né? Então, todo mundo está pensando quem pode realmente ser esse nome. Mas, por enquanto, só a diretoria do Flamengo é que vai saber listar e pensar nesse assunto. Caê, muito obrigada. E seja bem-vindo sempre aqui que você tiver essas informações quentíssimas. Pode engatar primeiro e ficar na quinta, assim, ó, que a gente está sempre escutando. Pode deixar, a gente pega a reta na curva, a gente se canta pneu ali, dá um jeito. Hamilton, estilo Hamilton. Valeu, muito obrigada. Obrigado aí pelo espaço de sempre. A gente volta essa semana que o Flamengo nunca para, né? Verdade, valeu.